Olá, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai ler o capítulo 14 de Provérbios. E a gente vai entender algumas coisas, alguns princípios, por exemplo, a importância da mulher sábia, o temor de Deus, como é importante a gente ser forte, entender qual é o caminho que a gente deve seguir e sobre o que nós temos ouvido e a que nós temos dado atenção. Então, fica comigo e eu tenho certeza que vai ser um grande momento para você trazer mais conhecimento para o seu dia a dia. Olha só, se você está chegando agora, não me conhece ainda, eu sou Maria José, sou treinadora de inteligência emocional, sou mãe de Davi e da Maria, esposa do Carlos, sou filha, enfim, sou uma mulher que está em busca de conhecimento. E nesse mês de maio, eu separei esse tempo para a gente estudar um livro muito importante, um livro muito interessante, que é o livro de Provérbios. E se você está aqui, seja bem-vindo, esse é o seu lugar. Se você está em busca de aprendizagem, conhecimento, sentido da vida, está no lugar certo, seja bem-vinda. Bom, o texto começa falando, o capítulo 14, ele começa falando sobre a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a destrói. Ah, como você tem edificado a sua casa? E é interessante a gente pensar na edificação, porque você não constrói de um dia para a noite. Quando você começa a construir, você precisa primeiro planejar o que você vai fazer, o que você vai construir, qual o tamanho que vai ser, onde vai ser, não é? Precisa pensar um tanto de coisa. Qual o material que você vai usar? Quando ele faz esse paralelo, né, com a mulher que edifica a sua casa, o que você tem planejado para sua família? O que você tem sonhado para sua casa, para o seu lar? Eu gosto muito da palavra lar, que ela vem de lareira. Os povos antigos, os pagãos, eles acreditavam que quando você mantesse o fogo na casa acesa, tinha um cômodo da casa que era responsável, que ficava onde ficava a lareira. E aí, dia e noite, tinha alguém responsável por manter aquele fogo aceso. Por quê? Aquele fogo aceso fazia com que o espírito do ancestral estivesse ali. Bom, com o passar do tempo, a gente ressignificou tudo isso. E aí, o que acontece com o fogo? A gente fala que a gente deve nos encher do Espírito Santo, de Deus, né? E esse encher do Espírito Santo, ele é dia a dia, é como se fosse um fogo mesmo, que você precisa acender. E aí você precisa manter o fogo. E como que a gente faz para manter o fogo aceso, o Espírito Santo de Deus aceso da nossa casa, no nosso coração? Lendo a palavra. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai ler a palavra de Deus, o capítulo 14, para manter esse fogo aceso. E aí a gente vai ver no decorrer do texto qual que é a importância de a gente buscar a Deus para a nossa vida e para a nossa casa. E essa mulher que edifica a casa, ela precisa pensar todas as áreas, né? Ela não pode pensar só na questão do alimento. É importante, mas ela não pode pensar só nisso. Ela precisa pensar que ela precisa arrumar a casa também. Ela precisa pensar que ela precisa cuidar da vida espiritual dos filhos dela. Ela precisa pensar que ela precisa também ser suporte e abençoar a vida do seu esposo. Então, tem várias áreas, várias frentes que a mulher que edifica, que decide, né, edificar uma casa, ela precisa saber, né? E ela, com a sabedoria que Deus a dá, né, que a gente falou que a sabedoria, a sabedoria ela é dada por Deus, o conhecimento se adquire com lendo, estudando, fazendo um curso, mas a sabedoria ela vem de Deus. E como que você busca essa sabedoria de Deus? A partir da leitura da palavra de Deus. Bom, e aí o texto vem falando no versículo 2, ele fala assim: aquele que anda com retidão teme ao Senhor. Você tem sido uma pessoa que tem andado em retidão? Você tem sido uma pessoa que tem buscado aprender mais de Deus e aproximar-se de Deus a cada dia? Então, se você teme a Deus, você vai
vai andar reto, vai andar por caminhos certos, por caminhos corretos. Ah, e aí, no versículo 4 aí ah, ele faz um jogo de palavras, né? Ele faz um ensino. E aí ele fala o seguinte: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, há abundância na colheita. Aí, beleza, quando se você já foi numa fazenda onde tem gado, eu lembro quando a gente morava na roça, que eu era criança, lá na casa da minha avó, tinha o curral. E o curral, às vezes, passava no terreiro da sala para chegar no curral. E aí, a minha avó sempre varria o terreiro, porque os animais sujavam o terreiro até chegar no curral. E o curral também, ele ficava sujo. Então, tinha que raspar o curral, tinha que limpar, varrer, sempre, sempre. Juntar, né? ah, o cocô lá dos animais, juntar, jogar na horta, porque era muito, então precisava jogar na horta. Então tinha trabalho. E aí, mas aí tinha o leite, né? Quando a gente era criança, nossa, eu lembro de quando eu ia passar as férias lá na casa da avó, a gente pegava, a avó passava o café e a gente ia correndo lá no curral enquanto o vô estivesse tirando leite, então tinha que ser 7 horas da manhã. A gente ia correndo lá no curral para tirar o leite, e aí aquela espuma do café com leite ali da hora, assim, gente, delícia. Mas o que o texto quer trazer? Ele fala o seguinte: se não tiver boi, se não tiver boi, o celeiro fica limpo também. Se você não tiver boi, você não vai ter colheita. Mas se você tiver boi, você vai ter trabalho. Então, às vezes a gente fica reclamando, né, que a casa tá bagunçada, que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e a gente fica reclamando. Por quê? Porque você tem pessoas ali que vai te dar trabalho, que depende de você, mas essas pessoas também vai te dar frutos, vai te dar uma boa colheita. A família, ela é exatamente isso. Manter o fogo aceso dá trabalho. É, é, ter uma boa colheita dá trabalho. Então a gente precisa trabalhar, precisa investir. Às vezes é investir tempo, às vezes é investir mão de obra mesmo, às vezes é investir serviço, para que você tenha uma boa colheita. E aí você não pode desistir. Então pense que se você tiver uma casa cheia, pessoas ali para você cuidar, para cuidar de você, lá na frente você vai ter uma boa colheita. Agora, se você não tiver trabalho, você também não vai ter colheita. Nossa, poderosa essa palavra, né? Se você não tiver trabalho, você também não vai ter colheita. Daí você você precisa saber o que que você vai decidir. Bom, o que a palavra de Deus, ela quer sempre o melhor pra gente. Então, Deus quer que você tenha uma boa colheita, uma colheita abundante. E aí o texto ele vem falando, né? O versículo 15, ah, o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta aos passos. Então, assim, a gente não pode ser simples, de não ter aquele feeling, assim, sabe, de pensar, de decidir. Por quê? A pessoa simples, ela escuta as coisas e ela leva aquilo como se fosse verdade. Ela não para pensar, para analisar, e ela pega aquilo como verdade. Então, qualquer pessoa que fala qualquer coisa, ela assume aquilo como verdade. O que a palavra de Deus diz? Ela fala o seguinte, que a pessoa prudente, ela não só escuta, mas ela observa os passos, observa o caminho que ela está seguindo e observa também os passos que o outro que falou está fazendo. Por quê? Se a pessoa está falando e ela está tendo resultado, beleza. Mas você não pode sair ouvindo qualquer coisa de qualquer um. Muito forte, muito direto, né? Bom, e porque também há caminhos que para o homem, o versículo 12, pulei aqui, há caminhos que para o homem parece direito, mas o final é caminho de morte. Então, às vezes a gente tem umas ideias assim, a gente quer
A gente quer resolver de acordo com os nossos desejos, com o nosso coração, sabe? Ah, porque eu estou sentindo que eu devo fazer isso. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, né? E que tem caminhos que para nós parece direito, mas o final é caminho de morte. Às vezes você está num relacionamento, num casamento, está desanimando, não quer cuidar, está cansado, e aí você desiste porque lá no seu, o meu coração está pedindo para desistir. Mas o que que a palavra de Deus diz para a gente com relação a isso? Ela fala para a gente lutar, para a gente trabalhar, sabe? Claro, gente, isso muito dentro do respeito, dentro daquilo que é possível a gente fazer e que é possível Deus estar na direção desse casamento, dessas coisas. Por quê? Se aí já está a questão da violência, né, da violência doméstica, aí a gente tem que repensar. Violência doméstica é crime, né? Tem que denunciar. Por quê? Porque senão você fica sofrendo, apanhando a vida inteira, e aí você fala, mas a moça da live falou que eu não posso desistir. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem coisas que é crime, é crime. Eu não vou dizer que não é crime. É crime, é crime. Então tem que ser denunciado mesmo. Mas aquilo que o Senhor te orientar, que for possível dentro do seu relacionamento, manter, sustentar, melhorar, você deve sim lutar para que isso tenha melhora, para que tenha uma condição melhor. Mas precisa de sabedoria, precisa de ajuda, precisa de sabedoria para você conseguir caminhar. E ele diz que a pessoa prudente, ela, ela, a pessoa prudente, esqueci de trazer a água, gente. A pessoa prudente, ela busca sabedoria para que ela possa entender o seu próprio caminho. E as coisas para a pessoa prudente, elas ficam mais fáceis. Ao contrário, se aí você se relaciona com uma pessoa que é um escarnecedor, que é uma pessoa que anda longe de Deus, essa pessoa, mesmo que ela busque a sabedoria, ela não encontra. Ela pode encontrar o conhecimento, mas a sabedoria é de Deus. E se a pessoa não tem temor de Deus, o versículo 26 fala isso, o temor de Deus, ele nos protege. O temor de Deus, ele nos abençoa e nos aperfeiçoa. O temor de Deus, uma pessoa que teme a Deus, ela é mais sábio, ela é mais cautelosa. E aí é muito bacana porque o temor de Deus, ele é o nosso forte amparo. O texto diz isso no versículo 26. O temor de Deus é o nosso forte amparo. Ele nos dá segurança, mas ele não dá segurança só para mim. Ele dá segurança para mim e para os meus filhos. Olha que lindo, né, gente? Quando a gente busca a presença de Deus na nossa vida, a gente tem a bênção dele sobre a gente e sobre os nossos filhos. E aí, voltando lá na questão da mulher da lareira, é muito gostoso, porque a bênção, ela se estende, ela não fica... eu gosto muito assim, é como se ela fosse uma fonte. A fonte, ela jorra água, mas ela não jorra água para ficar sobre ela jorra para fora. Então, quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente aprende de Deus, mais a gente libera graça, sabe? Por quê? Porque na medida que a gente busca o Espírito Santo de Deus, na medida que a gente lê a palavra de Deus, Deus nos inspira. E Ele abençoa a mim e abençoa os meus, né? Essa semana eu fiz uma lista sobre as bênçãos que eu tinha recebido de Deus. Comecei a anotar as bênçãos que eu tinha recebido de Deus. E aí, assim, de anotação mesmo, de bênção, assim, algumas que eu já estava esperando, outras que eu anotei 6, sabe? Eu vou compartilhar uma com vocês aqui. Mas assim, eu anotei 6. Fora assim, respirar, ter minha casa, ter meus filhos, o meu esposo, ter a minha igreja para eu congregar, isso também é bênção, sabe? Ter o meu trabalho. Às vezes eu tô indo pro meu trabalho, quando eu tô indo de carro, assim, eu falo, ai Deus, muito obrigada por eu poder ir de carro pro meu serviço, é tão pertinho, 5 minutos eu tô lá. E aí, rapidinho eu volto, sabe? Posso vir em casa, posso almoçar com os meus filhos, levar os meus filhos para a escola.
São bênçãos que eu não sei contar. Tem uma música que fala sobre isso, né? São bênçãos que eu não sei contar. Mas dentro dessas bênçãos que eu não sei contar, uma foi muito legal e é uma questão bem atual hoje. O Davi, ele tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí a gente estava trabalhando em cima disso há quase 2 anos. E foi um momento assim muito difícil assim para a gente. Por quê? Porque a demanda veio para a gente a partir da escola. Quando a escola trouxe a questão da indisciplina. Tipo, esse menino não tem educação, não? Sua mãe não tá vigiando esse menino? E a gente assustou, falou, ué, como assim? A gente educa o Davi, a gente ensina ele desde criancinha, né? A ler a palavra, a orar com ele, a respeitar as pessoas, a a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Todas essas questões a gente ensinava para ele. Então, como que a escola vem trazer para a gente uma questão de indisciplina, né? Bom, aí a gente foi entender isso, né? Enfim, chegamos no diagnóstico de TDAH. O sofrimento que isso causou, né? Que isso causou em mim e causou no próprio Davi, as brigas na escola, né? A movimentação dentro da sala de aula, aí você leva em um médico, a, aí a médica que estava acompanhando ele aqui na nossa cidade não tava, parou de atender aqui, a gente teve que procurar outro, aí procurou outro, aí veio com outro diagnóstico, TDAH mais TOD, que é o transtorno opositor, e eu falei, meu Deus, como assim? A gente passando por isso tudo, né? Como assim? E aí a gente chegou numa médica que ela falou: Nossa, se você não tomou essa que deu o diagnóstico de TOD, né? Ela falou: Se você não cuidar, nossa, ele pode virar um alcoólatra, pode virar um drogado, ele pode matar alguém. E a gente, misericórdia, meu Deus, como assim? Né? O filho que a gente pediu a Deus, um filho de oração, de um milagre de Deus para nossa vida, como que isso tudo podia estar acontecendo? Enfim, e a gente continuou orando, né? Pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus que ele se comportasse bem. A gente teve que trocar de escola, colocar numa escola menor, assim, a escola que ele estuda agora. É uma escola, assim, aqui do município mesmo, uma escola muito acolhedora, sabe? Com a direção, as professoras, gente, um pessoal muito bacana. E aí, quando veio o resultado disso tudo, agora, nesse processo, né? Que a gente. E eu sempre orava com o Davi e eu falava assim: Senhor Deus, abençoa a vida do Davi, que ele tenha boa disciplina. E aí, quando você vai orando, gente, você vai colocando na criança aquilo que você deseja para a vida dele. E Deus vai abençoando. Deus abençoa o Davi lá na escola, abençoa o coleguinha dele, abençoa a professora. Senhor, o Senhor está lá na sala, porque a gente não está em todo lugar, mas Deus está em todo lugar. Então, Senhor, abençoa o Davi lá na sala, abençoa a professora dele, abençoa, Senhor, cuida de todo mundo. E aí a gente ia orando e profetizando mesmo em cima da vida do Davi e das coisas que estavam acontecendo. Bom, aí o Davi estava no Taekwondo, porque a gente precisa trabalhar a disciplina. O Davi faz parte da UCP, canta no coral da UCP da igreja, União Presbiteriana de Crianças. Levamos para psicóloga, neurologista, enfim. Aí ele começou a fazer aulas de música para poder trabalhar a concentração. E aí o resultado veio agora, né, semana passada. Ah, a professora dele fez um relatório. Gente, se você pegar um relatório e outro, você fala, uau, glória a Deus por isso, né? Um resultado assim lindo de quem é o Davi. E aí, nesse último, você vê que o Davi é um menino que teme a Deus, sabe? O comportamento dele. Mas às vezes a gente precisa, é claro que a gente precisa orar, é claro que a gente precisa buscar, mas a gente também tem pessoas à nossa volta para nos abençoar. Aí esse último neuro, né, que a gente levou, o neurologista, acompanhou a gente, deu uma tranquilidade pra gente muito gostosa. Olha, nas férias ele não vai tomar remédio, porque não precisa, ele tá livre. Olha, vamos fazer assim, vamos pensar assim, vamos caminhar desse jeito. E aí, graças a Deus, é, o TDAH está sob controle, ele não está tendo nenhuma defasagem, nem de aprendizagem e nem de comportamento. Então, a gente precisou trabalhar em todas as áreas,
na vida, é trabalhar a vida espiritual, é trabalhar a questão psicológica, de comportamental, a trazer recursos que pudessem ajudar a gente, mas se a mão de Deus não tivesse sobre a gente, nós não teríamos conseguido. Então, isso tudo a gente vê o temor. E o versículo 26, ele falou hoje muito forte no meu coração, por isso que eu quis compartilhar isso com vocês. O versículo 26, ele fala o seguinte: o temor do Senhor, no temor do Senhor, tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Quando eu, enquanto mãe, mulher, eu busco ao Senhor, Deus abençoa os meus filhos. E é isso que eu queria mostrar para vocês, como que Deus abençoou a nossa vida, a nossa família, na, no tratamento do Davi. A gente precisa continuar cuidando, observando, acompanhando, orando, ensinando? Sim, a gente precisa. Mas a gente sabe que Deus está conosco. Ele vai nos fortalecer, ele vai nos ajudar, ele vai nos orientar, sabe? Aí eu conversando com a psicóloga, falando sobre relatório, na hora que veio o diagnóstico, aí eu procurei a psicóloga amiga minha, a Cris, e falei: me ajuda, o que que eu faço agora? Sabe? E aí ela, não, vamos começar. Aí começou para fazer a avaliação, para quando eu fosse no neuro, eu já levar o diagnóstico, já levar o relatório da psicóloga. As professoras também, assim, muito solícitas, né, em fazer os relatórios, porque uma coisa é eu ver como o Davi se comporta na minha casa, outra coisa é lá na escola, né, outra coisa é lá na igreja. E aí a gente vai entendendo e vai aprendendo como lidar. E é muito interessante porque ser mãe, é, você vai aprendendo no caminho. Na live de ontem eu falei sobre isso, né? Quando eu falei que a gente vai ensinando no caminho, a gente também vai aprendendo no caminho. Na medida que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo a lidar. É, então, uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela busca, se ela não sabe o que fazer, ela busca ajuda, sabe? E às vezes a gente precisa buscar ajuda, né? Em todas as áreas, às vezes na área lá no seu serviço, lá no seu relacionamento lá com o seu patrão, com o seu amigo de serviço, às vezes não tá bom. Quantas vezes você já orou pelo seu patrão? Sabe, Senhor, abençoa a vida dele. Hoje ele sempre vai muito mal-humorado. Abençoa a vida dele, cuida do coração dele para ele melhorar, né? E aí a gente precisa dia a dia ir aprendendo a lidar com as circunstâncias que estão à nossa volta. Ah, e aí o texto ainda fala sobre o ânimo sereno é vida para o corpo e a inveja é podridão. O ânimo sereno é você parar, respirar, ver as coisas que estão dando certo, as coisas que estão dando errada, corrigir o que precisa corrigir e valorizar o que precisa, o que já está bom. Porque às vezes a gente fica tão focado no que está dando errado e a gente esquece o que está dando certo. A gente fica tanto tempo reclamando e a gente esquece de agradecer. Sabe? Por mais que a gente tivesse luta com o Davi, mas tinha pessoas que eram bênção na nossa vida. A psicóloga era bênção, o neuro foi bênção na nossa vida e é, né? Ah, a professora Juliana, gente, professora linda, nossa, foi uma bênção na nossa vida. Naquele momento que a gente estava passando por dificuldade, recebeu o Davi, viu no Davi o potencial dele e permitiu que ele desenvolvesse. Entende como que isso é bênção de Deus? Sabe? A diretora que recebeu lá na escola. Isso é bênção de Deus. Às vezes a gente fica só focado no problema, esquece de ver a solução, o agir de Deus na vida da gente, né? Às vezes a gente fica reclamando do nosso trabalho, do nosso salário, mas a gente esquece de agradecer pelas conquistas que a gente teve a partir dele, né? A partir do salário, a partir desse trabalho. Então a gente precisa aprender a ser grato. Tem um livro muito legal, e é um livro assim que eu não ia ler esse livro por causa da capa dele. Tipo assim, nossa, quando a pessoa me indicou o livro, eu falei, pra que tá me indicando esse livro? O livro chama Magia. Eu não ia ler esse livro, né, gente?
de acordo com as minhas crenças, com os meus valores. Mas quando eu peguei o livro para ler, e aí ele falava sobre isso, né? Ele já começava com um texto de Isaías. Ele fala assim, ó, quanto mais grato você for, mais você terá. Quanto menos grato você for, até o que você tem você pode perder. Então, que a gente possa ser mais grato. E aí você começa a agradecer por várias áreas. Você agradece pela sua família, você agradece pelo seu trabalho, você agradece porque você tem o dinheiro para pagar aquela conta, né? E você começa a entender que a gratidão, ela é um processo. E que quando a gente reclama, a gente clama aquilo de volta, né? Fica pedindo de volta aquilo de ruim que está acontecendo. Quando você aprende a agradecer, eu não estou falando para você agradecer pela tragédia, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo para você agradecer por aquilo que você pode agradecer. Ah, eu vou agradecer por eu respirar. É tão bom respirar. Nossa, eu estou aqui olhando para você, então eu posso agradecer porque eu estou te vendo, né? Você está me ouvindo. Olha, sabe? Acordou de manhã. Tudo isso a gente pode agradecer. Então, e o contrário, né? E essa vida com serenidade vai trazer ânimo, sabe? Você vai ver quanto mais você agradece, mais você tem motivo para agradecer, né? E aí, agora, se você traz no coração a inveja, fica aí reclamando com inveja, nossa, tô aqui ralando, olha fulano. Com muita internet, né? A gente vê, nossa, fulano viajou, ai, fulano fez isso, fulano. E aí você começa a criar no seu coração, às vezes a gente precisa até deletar isso, gente, porque a gente começa a criar no nosso coração uma inveja, um sentimento de inveja. E aí, essa inveja, não estou falando de uma inveja boa, se existe inveja boa, eu estou falando de você querer aquilo que o outro tem, que é pior ainda. Sabe? Você quer o que o outro tem, você quer o casamento, o relacionamento, e às vezes a gente olha para o jardim do outro, né, e fala: nossa, é tão mais florido, não é? Só que a gente não olha, a gente olha, mas a gente não vê o processo que ele chegou até ali. A gente não viu que ele preparou a terra, que ele separou as flores que ele queria para o jardim, ele plantou a grama, ele jogou a água na grama. A gente só quer o resultado e a gente não quer passar pelo processo, sabe? Então a gente precisa aprender a passar pelo processo. Tem um filme muito legal, ele chama Poder Além da Vida. E aí ele fala sobre um, um atleta, um atleta. E esse atleta, ele encontra com uma pessoa e aí eles vão subindo a montanha, subindo o morro. E aí, quando chega lá em cima, no alto do morro, aí o cara vira para ele e fala assim: e aí? Ele pergunta: e aí, o que nós viemos fazer? Ele falou: aqui, vê essa pedra aqui. Ele fala: que isso? Essa pedra? A gente veio ver essa pedra. Aí ele fala: sim, a gente veio ver essa pedra. Aí foi, mas só essa pedra, a gente subiu essa montanha toda só para ver essa pedra? Aí ele falou assim: mas você viu a beleza do caminho? Aí ele fala: nossa, eu vi a beleza do caminho. E olha a, a, a área que a gente pode ver. Olha a paisagem que a gente pode ver. Às vezes a gente está focado só em uma coisa. Só está vendo só tá vendo um lado da moeda. E aí a gente não presta atenção na beleza que a gente tem à nossa volta. Às vezes você está passando por uma doença na sua família, como é o nosso caso, né, da minha família, a doença da minha mãe. Minha mãe está com Alzheimer há 4 anos. E às vezes a gente fica tão focado naquilo ali, e quem vai tomar conta, e quem vai ficar com ela no final de semana, e quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. E a gente esquece que a gente está tendo o privilégio de, durante 4 anos, passar esse tempo com a nossa mãe, de cuidar dela, sabe? Então a gente precisa, e às vezes a gente precisa de gente para nos chamar a atenção para outros olhares. Assim como esse moço do filme falou, você viu a paisagem? Você viu como que o caminho é bonito? Às vezes a gente precisa de gente para falar, ô, acorda, não é só isso aí não, não é só isso essa vida não. O marido te abandonou,
E você fica lá o tempo todo reclamando. Já tem 20 anos que ele foi embora e você está sofrendo, né? Às vezes é a própria luto, né? De uma pessoa que você amava, já partiu e você está preso naquilo ali. Eu não estou falando de agora, estou falando de um luto com 3 anos, 10 anos que a pessoa já morreu e você está ali preso, como se fosse hoje, né? E às vezes você não presta atenção nas pessoas que estão à sua volta, porque você ainda está vivendo um luto lá de 10 anos atrás. Aí você não está vendo sua netinha crescer, sabe? Você não está vendo outras coisas que estão à sua volta. Não está tendo sentido. Então, quando a gente vem para a palavra de Deus, que ele nos ensina a gente ter sabedoria, a gente valorizar aquilo que a gente tem, a gente ter, ser prudente, sabe? Eu acho que ser prudente e ser presente, porque a nossa vida é agora. A nossa vida é agora. Eu não consigo mudar o passado e eu também não consigo estar no futuro. Eu só consigo viver no presente. Então, que nesse presente você possa viver com abundância, né? Porque Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, que você possa viver da melhor forma, que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida, e que esse capítulo ele possa trazer força para você, e que você tenha, como capítulo 4, né? Você tenha uma colheita que seja abundante. Fez sentido para você? Que bom. Então, você compartilha com alguém? Vamos compartilhar então essa live? Vamos compartilhar 5 pessoas? Muito. 5 pessoas, tá bom? Você pode mandar lá pelo WhatsApp ou você pode mandar pelo Instagram mesmo, tá? E amanhã a gente encontra para estudar o capítulo 15. Hoje a gente estudou o capítulo 14 do livro de Provérbios. E amanhã a gente vai estudar o capítulo 15. Se você desejar me fazer alguma pergunta, saber mais sobre isso, e outras coisas, você pode mandar mensagem aqui no direct. E aí a gente vai conversando. Ou você pode entrar lá no grupo do Instagram, no grupo do WhatsApp. Tem um link na bio e aí você encaminha direto para lá. É um grupo silencioso. Eu vou postando algumas coisas das lives que vai acontecendo. E a gente vai conversando por lá. Tá bom? Um beijo para você. Fique com Deus. Não esqueça de curtir, tá? Comenta lá também, eu vou postar. As outras lives também estão salvas lá, então você pode assistir as outras, os outros capítulos. E aí você vai caminhando conosco. Eu espero que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Esse é o desejo do meu coração, que eu sei que essa palavra tem me edificado, tem me ensinado, tem me ajudado, e eu desejo o mesmo para você. Tá bom? Um beijo, fica com Deus e até amanhã.